Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar início, ou seja, continuação desta obra. Início no dia de hoje, mas, na verdade, a continuação da obra. Antes, porém, quero agradecer a Deus por mais esse dia que Ele me concede, agradecê-lo pelo ar que estou respirando, agradecê-lo pelo alimento e nutrição que Ele tem dado ao meu espírito, e pela sabedoria e discernimento que Ele tem me dispensado. Não posso esquecer, pois faço em todos os vídeos o insistente pedido a Deus para a execução desta obra, de muito fortalecimento, muita coragem, muito ânimo, que Ele esteja sempre me permitindo para que eu possa chegar até o final desta obra, pelo que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 35 de 2 Crônicas nos diz o que segue. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas, que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros, agora servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Hilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Rafabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas
nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Remã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto. Antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais dos sucessos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor. E aos seus sucessos, tanto os primeiros como os últimos,
eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E assim, mais um capítulo se finda, e Deus continuará derramando sobre a sua vida, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.